Irmãos, nós estamos na quarta-feira da terceira semana da Quaresma. O evangelho que a igreja nos propõe está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, versículos 17 a 19. Nesse evangelho, Jesus diz aos seus discípulos: "Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento." E para nós entendermos o que significa este dar pleno cumprimento à lei e os profetas que nosso Senhor Jesus Cristo diz, nós precisamos recordar, irmãos, que Deus, ele escolheu um povo, o povo eleito, para ir guiando este povo, para ir transformando este povo, moldando, preparando este povo para a vinda do Messias. Por quê? Porque se o Messias viesse naquele momento, este povo não estava preparado, era um povo que vivia na barbárie. A qualquer sinal de ofensa que eles recebiam, eles revidavam, tirando até a própria vida da outra pessoa, a vida dos seus familiares. Então eles não estavam preparados para a vinda do Messias. Então Deus foi preparando este povo para que, quando o Messias viesse, nosso Senhor Jesus Cristo, esse povo escutasse as suas palavras, porque estariam mais dóceis à palavra de Deus, à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e pudessem crer e colocá-la em prática em suas vidas. Pois bem, e como Deus fez para ir moldando, preparando esse povo? Ele deu a este povo as leis. Por exemplo, as leis rituais, as leis do culto, onde esse povo tinha todo um processo, uma série de leis para oferecer sacrifícios, holocaustos no templo, onde eles se preparavam, queimavam touros, ofereciam touros, ofereciam bezerros, ofereciam pombos, ofereciam animais em expiação, por exemplo. Eram leis rituais, leis de culto, que foram plenamente cumpridas através do sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas leis que eram transitórias e que serviam de preparação para o culto a Deus, foram cumpridas plenamente pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. O próprio Deus que vem ao nosso encontro entrega-se à morte na cruz por amor a nós. Então Jesus, ele dá o pleno cumprimento à lei ritual, à lei do culto. Outro tipo de lei, as leis civis. O povo de Deus, ele tinha uma lei geral que todos precisavam cumprir, aqueles das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Portanto, para ser membro do povo de Deus, era preciso ser descendente de uma das 12 tribos de Israel. Agora, com a vinda de Jesus, não mais é preciso haver essa descendência de sangue, mas todo aquele que crê, todo aquele que é batizado, incorporado na igreja, aquele que se converte, aquele que toma sua cruz dia após dia e segue Jesus, aquele que tem fé e coloca essa fé em prática no seu dia a dia, esse é o novo membro do povo de Deus. E este novo membro, ele, convertido, cristão, vai transformando, vai atualizando as leis civis conforme a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é mais uma lei civil geral para as 12 tribos de Israel, mas nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus e também podemos fazer parte do povo de Deus, agora nós, leigos, vamos transformando essas leis civis conforme a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E um outro tipo de lei, a lei natural, que é uma referência aos 10 mandamentos. Moisés recebeu as tábuas da lei com os 10 mandamentos.
E aquele povo deveria ser capaz, mesmo sem ter recebido as tábuas da lei, de reconhecerem, porque estas leis, irmãos, foram criadas por Deus desde quando ele criou o céu e a terra. É a lei natural das coisas, a ordem das coisas, está inscrita no ser das coisas. Mas eles, por causa da dureza do coração deles, não conseguiam compreender as leis e continuavam numa vida de pecado e desobediência. Pois bem, com a vinda de Jesus, ele não veio para abolir os 10 mandamentos, não. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam, irmãos, Jesus vem para esclarecer aquilo que já devia ser do conhecimento daquele povo do Antigo Testamento. Ele veio esclarecer e dar pleno cumprimento ao mandamento do amor, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nisso está resumido a lei e os profetas, irmãos. Pois bem, e os profetas? Os profetas que Jesus está dizendo aqui, nada mais é do que o que nós esperamos de Deus, visto que Deus espera de nós através das leis que nós a cumpramos. E nós esperamos de Deus que nos dê a graça, a força, aquilo que é necessário para que nós cumpramos estas leis e vamos nos convertendo e deixando que o próprio Cristo transforme as nossas vidas. Portanto, irmãos, Jesus não veio para abolir a lei e os profetas, mas ele veio sim para dar pleno cumprimento a estas leis e aos profetas. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça para que nós cumpramos estas leis e vamos nos transformando e nos tornando verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.